Algumas pessoas mentem de uma forma compulsiva. Muitas vezes essas pessoas são próximas a nós e com o passar do tempo percebemos que muitas coisas relatadas acerca daquela pessoa, no contexto, na narrativa, por fim se descobre que é uma mentira. Bom, vamos falar um pouquinho hoje sobre a mitomania, que é essa compulsão, esse vício em mentir. Bom, seja muito bem-vindo. Se você é novo no canal, considere se inscrever. Não esquece também de acionar o sininho de notificação. Isso vai fazer com que a plataforma sempre te informe quando houver novos vídeos. Bom, quando nós falamos de mitomania, nós estamos falando de um tipo específico de compulsão, como se fosse de fato, não é bem um vício na sua definição, mas um tipo específico de compulsão, de necessidade, mesmo sem um motivo aparente. Geralmente se caracteriza aí por invenções de histórias muito bem elaboradas, porém falsas. Tem uma dificuldade, essas pessoas que têm a questão da mitomania, né, que apresentam esse tipo de, digamos, de transtorno, apresentam uma dificuldade entre distinguir aquilo que é realidade e aquilo que é ficção. São mentiras frequentes, justamente para encobrir ali a verdade, né? Tem uma perspectiva de comportamento manipulador, justamente para poder manter essas mentiras. Eu me lembro, em uma certa época da escola, nós tínhamos uma colega que ela dizia que era casada e ela levava sempre umas fotos muito estranhas, assim, umas fotos artísticas de um rapaz, e ela dizia que era o seu marido, o seu esposo, e em todas as confraternizações, em todas as oportunidades, trabalhos, enfim, esse rapaz nunca estava presente. Bom, no mínimo curioso. Por fim, se descobriu então que ela não era casada e nada daquilo era verdade. Bom, quando nós pensamos nessa mitomania e nessa compulsão pela mentira, assim, alguns estudiosos vão apresentar estudos, vão apresentar diferentes origens acerca dessa questão da mitomania, porque as pessoas têm uma necessidade de mentir, de criar uma história, talvez pela necessidade de serem mais aceitas, talvez por encontrar uma validação dentro desse contexto, com as pessoas que ela se relaciona, enfim. Bom, um dos grandes fatores que estão relacionados com a questão da mitomania são traumas e abusos durante um período da infância, ok? E, claro, essa criança traumatizada, violentada, abusada, posteriormente, ela pode sim ter uma invalidação pessoal, um sentimento de vergonha e desconstrução da sua própria identidade. E, claro, com o desejo, como eu disse, acabei de dizer, de se posicionar socialmente, muitas vezes essas histórias vão servir como um tipo de gerenciamento da opinião das pessoas a seu próprio respeito. Um outro motivo também são distúrbios como transtornos da personalidade. Pessoas que podem apresentar alterações comportamentais e modelos de reação disfuncionais, fazendo com que essa pessoa, claro, produza essa mentira de forma compulsiva, né? Claro, nós estamos falando, a parte dessa parte patológica, se é que nós podemos chamar assim, tem o desejo de chamar a atenção para que essa pessoa obtenha benefícios, né? E aqui, claro, o que está em jogo é uma baixíssima autoestima e uma insegurança pessoal. Então, onde nós encontramos com muita facilidade essa questão desse mitomaníaco, né? Claro, eu estou usando aqui essa expressão mitomania sem fazer nenhuma alusão a um político específico, mas eu quero usar aqui o político como o primeiro exemplo nesse sentido, por se tratar de pessoas que de uma maneira rotineira apresentam suas mentiras, né? Eleição após eleição, e nós sabemos que não há nenhum brio moral quando posteriormente as suas promessas existe aí então a ação totalmente ao contrário daquilo que foi prometido, ou então quando nós observamos esses mesmos políticos fazendo alianças com aqueles que eles criticavam, né, de uma maneira muito contundente, ali, de uma forma muito veemente, ok? Indivíduos que sempre exageram nas suas realizações, mas aquelas pessoas que sempre contam histórias fantásticas. Seus testemunhos sempre são assim extraordinários.
faz inveja até aos principais personagens bíblicos. Tudo isso é uma coisa que merece ali a nossa atenção, né? Celebridades que fabricam ali as suas histórias para manter uma imagem pública. Já viu aquelas celebridades que, quando estão esquecidas por um determinado tempo, de repente aparecem com mais uma polêmica, mais um escândalo, mais uma exposição, mais uma história que muitas vezes não coaduna, não se conecta com a verdade. E mais próximos a nós, colegas de trabalho, que mentem, né, para conseguir promoções, muitas vezes às custas do, digamos, do prejuízo alheio, né? Lembra que a gente falou de transtornos da personalidade? Isso é muito comum no antissocial, né, ou no sociopata, psicopata. Então, o que é que nós podemos fazer? Será que existe algo que nós podemos fazer nesse contexto? Bom, a primeira coisa é que se você se identifica com alguém com essa compulsão pela mentira, por conta desses benefícios, seja por uma questão de autoestima ou benefício, não importa. Procure uma ajuda profissional. Essa aqui é a primeira coisa que eu preciso te dizer. Eu quero te encorajar a procurar uma ajuda profissional, porque na verdade os benefícios não compensam essa angústia, essa compulsão por esse desejo da mentira. Isso posteriormente vai gerar em você prejuízos sociais importantes. Então, se você se identifica com isso, procure ajuda profissional. E se você é uma pessoa que, digamos, se relaciona com pessoas assim, se você convive com pessoas assim, né, aqui o grande ponto não é nem entrar em confrontações diretas, porque se trata de uma compulsão. O seu bom senso não vai vencer o vício, a compulsão do outro. Mas aqui a melhor coisa que você pode fazer como uma primeira etapa é estabelecer limites claros, deixar muito ciente de que você sabe do que aquilo que aquela pessoa fala não é verdade e que você está colocando aqui os seus limites, ok? Bom, um outro ponto, cultive esse ambiente de confiança, de segurança. Diga à pessoa que ela não precisa mentir, que você a conhece muito bem. Talvez é um colega de trabalho que você conhece há muitos anos, às vezes é o seu filho, às vezes é, enfim, alguém que você tem um relacionamento afetivo, seu marido, sua esposa. Deixe claro ali um ambiente de confiança, de segurança, que aquela pessoa pode ser ela mesma, ainda com os seus defeitos e com as suas frustrações. Ofereça sempre esse apoio emocional, sem essa necessidade de ficar reforçando ali as mentiras. Procure exaltar as suas qualidades, os seus atributos e o seu potencial de ser uma pessoa verdadeira. Faça com que essa pessoa reflita sobre esses comportamentos. Estimule, a reflexão sobre as consequências das mentiras que essa pessoa sempre apresenta. Mostre a ela quais são as consequências, o que pode acontecer se essa compulsão por mentira continuar. Na verdade, tudo isso dentro de um contexto social, se nós estamos falando com uma pessoa funcional nas suas atividades, ou seja, tem um trabalho, tem um relacionamento, enfim, um ciclo ali, pessoas com as quais esse mitomaníaco, né, se relaciona, é muito importante entender que se trata de uma pessoa que precisa ser curada nessa autoimagem, na construção da sua identidade, como essa pessoa se enxerga. E eu quero concluir esse vídeo dizendo que sim, é possível, quando você trava uma guerra a favor da verdade, é claro que você corre o risco de muitas pessoas não gostarem, né, do que elas veem em você enquanto verdade, suas debilidades, seus limites, quem você é de verdade, seus reais valores, todo o seu potencial. Talvez essa pessoa tenha esse medo, o que vai ser de mim quando descobrirem toda a verdade que eu carrego dentro de mim. Na verdade, isso é um dos pontos principais relacionados ao trauma. Então, antes de termos qualquer tipo de análise julgadora, vale dizer que todas as pessoas que carregam uma ferida emocional possuem uma certa insegurança ao expor as suas próprias verdades, aquilo que ela entende como limite, aquilo como ela entende como, digamos, amor próprio. Então vale aqui essa reflexão. Se você é essa pessoa, concluo dizendo, se você se percebe com essa dificuldade ou com essa angústia, procure uma ajuda profissional, que sem dúvida vai ser de muita importância, vai ser muito útil. Um grande abraço e nos vemos no próximo.